pedem e eu obedeço. Cá estou eu para indicar alguns livros de roteiro para vocês. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Galera, eu já falei isso num outro vídeo meu, mas um roteirista tem muitas outras competências além de só escrever. Então eu fiz essa lista aqui pensando em algumas dessas habilidades, como por exemplo, formatação, conhecimento sobre cinema e além do óbvio, conhecimento sobre dramaturgia. Mas esse é o tipo de vídeo que pode ter tipo 15 partes. Com certeza esse não vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer indicando livros pra vocês. Então podem ficar tranquilos que ainda vão ter outros vídeos desse tipo abordando outros livros de outras habilidades. Por exemplo, aqui nesse vídeo eu não coloquei nenhum livro que fala sobre escrita de roteiro para séries, porque eu acho que esses livros são básicos, são assim, level 1. Depois deles aí que você pode entrar em séries, que é uma coisa um pouquinho mais complexa. Tem outra questão também, que é que muitos livros sobre cinema e sobre roteiro não existem em português. Então eu optei por começar essa lista com livros que você consegue encontrar em português e também são de fácil acesso, mesmo que não tenha em português, tá bom? Então vem comigo. Eu vou começar aqui com o básico, o manual de roteiro. Eu poderia fazer uma lista só de manual de roteiro. Tem muito manual de roteiro legal por aí. Tem muito manual de roteiro ruim assim também. Mas eu decidi indicar aqui pra vocês o Story, do Robert McKee. É um livro que eu já citei várias vezes aqui no canal. Vocês podem pesquisar sobre o Robert McKee. Ele é um cara super renomado quando o assunto é roteiro, super respeitado. Tem várias entrevistas dele aí no YouTube, vocês podem verificar. Inclusive, ele tem esse livro aqui também, que é bem bacana, chamado Diálogo. Ele é muito bom. Ele trata basicamente, como a maior parte dos manuais tratam, da jornada clássica, jornada do herói, narrativa clássica, aquilo lá que vocês conhecem, que eu sempre falo aqui no canal. Ele também é um livro que você encontra com muita facilidade aqui nas livrarias no Brasil. Ele não tem essa capa aqui, eu vou estar exibindo aqui a capa que ele tem no Brasil na versão traduzida. Você consegue encontrar com relativa facilidade e ele é um dos melhores manuais que tem por aí. Porque o maior problema quando a gente fala de manual de roteiro é que ele às vezes se prendem a uma só maneira. O manual de roteiro ele é um livro prático, ele te ensina a fazer passo a passo um filme. E o Robert McKee é bem flexível em relação a algumas normas, isso é bem bacana. Seguindo a mesma linha de raciocínio de indicar livros que falem sobre narrativa clássica, vocês realmente acham que eu ia fazer o primeiro vídeo do canal indicando livros sem falar de Poética, de Aristóteles? Gente, me respeita. Quem me acompanha no Instagram sabe que vira e mexe eu tô citando Aristóteles. O que acontece? Por que eu falo tanto? E por que é tão relevante a gente estudar esse autor e entender esse livro? As conclusões que ele tira com base nas tragédias gregas que eram representadas nas cidades da época são premissas que valem até hoje, gente. É incrível como o ser humano entendeu essa forma de narrar e não larga por nada nesse mundo. Não é exatamente um livro fácil de ler, mas é um livro muito curto. Esse livro aqui já é um livro fino. Entretanto, não sei se vai dar pra ver exatamente, mas esse lado aqui tá em grego e esse daqui tá a versão traduzida. Então, esse livro meio que tem o dobro do tamanho que ele deveria ter. Entendeu? Eu acho que um dos maiores ensinamentos que tem aqui é sobre a necessidade da unidade numa narrativa e de você sempre falar sobre o mesmo assunto e não sair dessa unidade de ação que é assim como ele chama. Então, esse daqui é um must read. O próximo livro que eu vou indicar, que dessa lista não tenho aqui fisicamente, infelizmente, é Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. O que o Joseph Campbell fez? Ele pegou a teoria do Aristóteles e transformou no que a gente conhece hoje como Jornada do Herói. Ele lá nos anos 50, analisando os filmes, isso é muito relevante porque o Aristóteles fala sobre dramaturgia, sobre peça teatral. E o Joseph Campbell pega isso já pro cinema. Bea, que saco, tu só tá falando de narrativa clássica, Jornada do Herói, arquiplot. Eu quero fazer filme moderno. Então, vamos lá. Aí é uma questão que eu quero aproveitar para começar aqui com vocês. Pra você chegar num filme moderno, o que seria um filme moderno? Roma, Moonlight, Onde os Fracos Não Têm Vez, A Grande Aposta, filmes que quebram essa narrativa tradicional. Esse é exatamente o ponto, porque o filme quebra a narrativa tradicional. Pra você quebrar, você tem que entender o que você tá quebrando. Então você tem que entender a narrativa clássica. Ela precisa estar assim na sua veia, de uma tal maneira que na hora de você ser disruptivo, você pode ser disruptivo com certeza, porque o movimento modernista nasceu justamente para desconstruir. Como é que você quer fazer uma coisa que desconstrói se você não entende o que foi construído? Então é por isso que nessa primeira lista eu tô só indicando livros que falam sobre narrativa clássica. Tem um outro livro que eu trouxe aqui nessa lista, Narration in Film Fiction, do maravilhoso David Boreal. Gente, esse cara é um dos maiores teóricos de cinema que existe. Ele tá vivo e o melhor de tudo é que ele tem um blog e toda semana ele posta artigos
maravilhosos sobre cinema. Vale muito a pena, vou deixar aqui aparecendo o link pra vocês. Eu acredito que esse seja o livro mais famoso dele, no qual ele vai falar justamente sobre como é narrar para o filme. Só que o que ele faz, gente? Esse livro foi o que me deu, assim, um estalo na cabeça, porque ele fala do cinema como linguagem, de como é que o espectador recebe essa linguagem, como é que você escreve para essa linguagem. E o que é o mais legal é que ele fala muito do fazer cinemático. Ele não fica só falando de roteiro, história, diálogos, ele vai para além disso, ele fala de mise-en-scène, ele fala sobre construção de cena, ele aborda outras áreas do cinema e isso é fundamental para um roteirista, porque a gente fica com uma visão muito mais abrangente dessa arte, não fica só aquela coisa restrita a manual de roteiro. Então esse é um livro que eu recomendo muito. Ele vai falar de alguns conceitos que, se você não é familiarizado, você pode ter dificuldade, como mimesis e diegeses, que são coisas que o Aristóteles fala. Vai falar também de fábulas e siusetes, que são termos criados pelos formalistas russos. Mas se você ler com carinho, com atenção, você vai entender tranquilamente. Ele explica muito bem, não tem uma linguagem muito difícil, então vale muito a pena. E pra finalizar, trago aqui pra vocês o The Hollywood Standard. Eu falei um pouco disso no meu vídeo, que é um roteiro de cinema, mas todo roteiro cinematográfico tem um formato específico. Vou estar exibindo aqui na tela um roteiro cinematográfico pra quem não conhece. E esse livro aqui, o The Hollywood Standard, ensina como formatar um roteiro, como escrever um roteiro daquele jeito, porque sim, existe uma norma e ela não é fácil. Gente, eu entrei em roteiro de cinema achando que eu tinha me livrado das exatas. Isso daqui é tipo a matemática do roteiro, porque existe um jeito específico, extremamente criterioso e normativo pra você escrever um roteiro. Se você for escrever uma cena no carro, como é que você coloca? Se você quiser fazer um diálogo entre duas pessoas num telefone em que a cena aparece ao mesmo tempo, como é que você coloca isso no roteiro? Se você quiser colocar pessoas falando ao mesmo tempo em cena, tem uma forma específica pra escrever isso. Se você quiser cortar de uma cena pra outra, que é a mesma cena, só que só passando algumas horas, tem uma forma de você escrever isso. Então, assim, é uma coisa muito específica. É o tipo da coisa que, quando você for escrevendo o roteiro, você vai pegar esse livro, vai abrir. Vocês podem ver que o meu tá todo marcado aqui, porque toda vez que eu tô escrevendo, eu pego ele e falo, putz, como é que faz isso mesmo? Tipo, eu quero fazer uma montagem no meu roteiro. Aí eu venho aqui na marcação da montagem, inclusive, vem aqui, ó, montagens. E aí você vai lá e vê como é que você faz uma montagem. Então esse é o tipo de livro pra você ter do lado do seu computador na hora de escrever. Vale muito a pena o investimento. Eu não conheço nenhum livro em português que fale sobre isso, mas esse daqui é um dos melhores que tem, e se vocês quiserem posso trazer outras referências também. É isso daí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu gostei que me ajuda muito. Coloque aí nos comentários que tipos de livro vocês querem ver nas minhas próximas listas aqui no canal. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui pra vocês me seguirem. Se tiver dúvida, manda lá no meu Instagram, porque eu respondo todas as minhas directs. É verdade, não é enganação. Então pode mandar dúvida por lá, pode deixar aqui nos comentários também. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que quer ser roteirista ou que gosta do assunto. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau! Se é familiarizado, você pode ter dificuldade como mimesis, e diegeses, que são coisas que o Aristóteles fala. Vai falar também de fábulas e siusetes, que são termos criados pelos formalistas russos.